tantos sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E tantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, volta pra casa, pois ele te ama. Vem. Amém. Abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Joel. Nós vamos fazer a leitura de Joel capítulo 1, versículo 4, e capítulo 2, versículo 3. Primeiro Joel capítulo 1, verso 4.
Algumas pessoas se equivocam pensando que nós encontramos as marcas de Cristo apenas no Novo Testamento. Mas a partir da leitura que nós faremos nessa manhã e da nossa reflexão, os irmãos vão perceber que nós encontramos marcas de Jesus também nos livros do Antigo Testamento, como, por exemplo, no livro de Joel. Mas antes de fazer a leitura, eu quero te convidar a orar comigo. Você que está em casa, ore conosco também. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a sua palavra está aberta diante de nós e sempre que isso acontece é oportunidade para que milagres aconteçam na nossa vida. No entanto, nós temos aqui um desafio como pregadores da sua palavra. Nós temos dezenas de pessoas aqui, temos pessoas que estão nos acompanhando agora ou que, quem sabe, em algum momento posterior estarão assistindo a essa reunião de forma virtual. E eu não tenho como alcançar todas essas pessoas. Eu não conheço as necessidades que todas elas têm. Só o Senhor sabe como cada pessoa chegou aqui nessa manhã. Só o Senhor conhece com profundidade as lutas que alguns tiveram que travar ao longo dessa semana. E nós temos aqui a responsabilidade de abrir a sua palavra e de apresentá-la. Mas nós conhecemos as nossas limitações e, portanto, pedimos agora a atuação do Espírito do Senhor, para que nesse instante Ele esteja se movendo nesse lugar, passando por esses bancos e aplicando a mensagem da sua palavra à mente, ao coração e principalmente às necessidades de cada um de nós. Nós precisamos ouvir a voz do seu Espírito de maneira inconfundível e é o que nós humildemente te pedimos que aconteça aqui. Oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Joel, capítulo 1, versículo 4, acompanha comigo. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Capítulo 2 agora, verso 3. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. O livro de Joel é um livro complexo e de difícil entendimento. Quando você o abre, você se depara com cenas de guerra, um exército que marcha. E por causa disso, você é levado num primeiro momento a pensar que o livro de Joel é um livro bélico, um livro que trata de guerras, de destruição somente. Mas eu quero dizer para você que, embora você vá encontrar, sim, no livro de Joel, trechos relacionados à guerra, não é disso principalmente que o livro de Joel trata. Quando você o estuda, você encontra cenas do final dos tempos. É sol que escurece, lua que não dá a sua claridade, expressões como o grande e terrível dia do Senhor. E por causa disso, você é levado a pensar que o livro de Joel é um livro que descreve profecias relacionadas à volta de Jesus, principalmente. Mas eu quero dizer que, apesar de você encontrar no livro de Joel, sim, profecias que estão relacionadas ao tempo do fim, não é disso primariamente que o livro de Joel trata. No livro de Joel, nós encontramos um problema central, que em hebraico é chamado de arbet. Pastor, o que é o arbet? Um gafanhoto, quase do tamanho de um pardal, amarelo e marrom. Eles eram tantos
que quando eles voavam durante a noite, eles conseguiam tapar a luminosidade da lua. É por isso que no livro de Joel, você encontra a profecia relativa à lua não dando a sua claridade. Eles eram tantos que quando eles voavam durante o dia, em algumas regiões, eles conseguiam bloquear a luz solar. E é por isso que aqui no livro de Joel você vai encontrar o profeta descrevendo que o sol se escureceria. Era o gafanhoto, o arbete, a praga de gafanhotos que devorava os sonhos dos filhos de Israel, soprados pelos ventos da região da Arábia até a Palestina. Só que para entender o drama de Israel naquele tempo, nós temos que saber como as pessoas daquela época viviam. Gente, Israel era um povo agrícola. Era um povo que dependia daquilo que plantava e daquilo que colhia. Era um povo que dependia para se sustentar também dos animais que eles criavam. Israel era essencialmente um povo agrícola, eles plantavam trigo, cevada, uva, figo. E porque era um povo que dependia daquilo que plantava e daquilo que colhia, eles tinham que fazer, basicamente, 2 orações. Israel tinha que orar para que chovesse. Porque se a chuva não viesse, aquilo que eles haviam plantado não germinaria. E se não houvesse a germinação, não haveria colheita. Se não houvesse colheita, o povo e o gado morreriam de fome. Hoje a gente não ora muito por isso, né? Às vezes a gente ora pedindo a Deus para diminuir a intensidade da chuva. A gente não ora muito por isso porque não parece ser uma necessidade nossa. Eu vou explicar por quê. Se o estado do Rio de Janeiro sofrer com uma forte estiagem, um período prolongado de seca, e faltar algum alimento aqui, o governo do estado vai buscar esse mesmo alimento que está faltando aqui em outro estado da federação. E se não encontrar no Brasil, ele vai buscar em outro país do mundo. O que vai acontecer é que o preço vai oscilar, mas você não vai morrer por falta daquele produto. E como essa não parece ser uma necessidade, nós deixamos de orar por isso, deixamos de orar por outras coisas também. Uma segunda oração que Israel tinha que fazer. Israel tinha que orar para que a praga de gafanhotos não aparecesse. Porque se a praga de gafanhotos viesse, ela comeria tudo o que Israel havia plantado. Agora, há uma curiosidade, uma coisa interessante em relação à praga de gafanhotos. Tinha um tempo específico no calendário para que ela aparecesse. A praga de gafanhotos na região da Palestina aparecia normalmente no mês de Sivan, que corresponde à nossa 2ª quinzena de maio e 1ª quinzena de junho. Pastor, por quê? Era a época da colheita. Gafanhoto esperto, né? Gafanhoto inteligente. Quando havia chegado o momento de Israel colher o que plantou, a praga de gafanhotos aparecia para destruir tudo. Querido, querida, vocês que estão aqui conosco, vocês que nos acompanham à distância, o diabo hoje, ele trabalha de maneira muito semelhante à que trabalhava a praga de gafanhotos nos dias de Israel. Assim como a praga surgia quando o povo estava colhendo, o diabo aparece na nossa vida muitas vezes quando nós estamos felizes.
quando nós estamos colhendo boas sementes que foram semeadas lá atrás. O diabo, o devorador, ele pode vir quando a nossa vida está tranquila, quando o casamento está dando certo, quando os filhos estão com saúde, quando o emprego está sendo uma fonte de realização para você, o negócio está prosperando, quando você está feliz, quando a sua família está colhendo tudo aquilo que plantou e, principalmente, quando apesar de receber todas essas bênçãos, você não tem glorificado a Deus por tudo aquilo que Ele concedeu a você. Está se tornando autossuficiente. Então, é época do devorador vir. É a época dele aparecer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem estudado diariamente a Bíblia, a palavra do Senhor? Você tem estudado a Bíblia de maneira frequente e recorrente? O cristão nascido do Espírito lê a Bíblia. Aquele que experimentou o novo nascimento lê a palavra de Deus. Mais do que dever, é privilégio daquele que é nascido do Espírito ler a palavra do Senhor. Então, deixa eu te dizer algo. Se você não lê mais a Bíblia, se você não estuda mais a palavra de Deus, então você já não é mais um crente. Você não é mais um cristão. Porque é um privilégio de todo aquele que é nascido do Espírito ler a Bíblia, estudar a palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você é daquele tipo de adorador que está nos cultos regulares da igreja? Ou você só comparece quando chega o sábado? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu conheço gente, convivi com muita gente ao longo desses 16, 17 anos de ministério, que antes de ingressar na faculdade, vivia nos cultos de oração, nas quartas-feiras, pedindo os irmãos que orassem para que conseguisse a aprovação e começasse a cursar o ensino superior. Os anos se passaram, a pessoa se formou, se graduou, está trabalhando. E sabe o que aconteceu? Não apareceu mais nos cultos de oração. Abandonou o Deus que a abençoou. Eu conheço gente que, enquanto não era casada, vivia pedindo oração nos cultos da igreja. Pastor, ore, porque eu estou à procura de alguém que seja minha cara metade. Pastor, ora, porque eu preciso encontrar alguém para constituir uma família, para casar. A igreja orou, os irmãos clamaram, nós oramos, a pessoa apareceu, o casamento aconteceu. Agora, a pessoa estava casada, não apareceu mais nos cultos de oração. Abandonou o Deus que abençoou. Existe gente que, enquanto a empresa não produzia, não avançava, a pessoa participava do pequeno grupo, fazia trabalho missionário, compunha uma dupla missionária, dava estudo bíblico, mas depois que o negócio deslanchou e a pessoa começou a prosperar, agora já não tem mais tempo, abandonou a fonte das águas. Mas deixa eu dar um recado para você nessa manhã, em nome do Senhor. No momento em que você para de glorificar a Deus, o devorador aparece. No momento em que você deixa de glorificar a Deus, o arbet, o devorador, ele entra na sua casa, ele entra na sua vida, e ele entra para devorar tudo aquilo que você plantou. Então, se você tem um negócio que está prosperando, levanta sua mão para o céu e diga, louvado seja Deus. Você que tem filhos com saúde, levanta sua mão para o céu e diga, louvado seja Deus.
Você que tinha o desejo de cursar o ensino superior e conseguiu, está estudando ou se formou, levanta a mão para o céu e diga: louvado seja Deus. Irmã querida, irmão querido, você que se casou, levanta as duas mãos para o céu e diga: louvado seja Deus. Porque no momento em que a gente deixa de glorificar a Deus, a gente abre as portas para que o devorador apareça. E quando ele vem para consumir tudo aquilo que a gente plantou. Agora, o que diz o livro de Joel no capítulo 2, versículo 3, texto que nós já lemos: à frente dele vai fogo devorador. A frente dele aqui é do gafanhoto. Atrás dele vem chamas destruidoras. Por que a Bíblia está mencionando fogo aqui? Por qual razão fogo aparece aqui nesse verso ao descrever o devorador, o gafanhoto? Sabe por quê? Havia um costume entre os agricultores no tempo do profeta Joel. Qual era esse costume? Quando eles percebiam que uma nuvem de gafanhoto se aproximava lá no horizonte, sabe o que eles faziam? Eles colocavam fogo em parte da plantação. E por que eles colocavam? Porque, produzindo fumaça, havia possibilidade de afastar aqueles insetos. Então, o raciocínio deles era mais ou menos o seguinte: é melhor perder parte da plantação do que perder toda a plantação. E eles colocavam fogo, faziam fumaça para afastar a nuvem de gafanhotos. Gente, às vezes, nós tomamos medidas que são muito parecidas com os agricultores do antigo Israel. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós hoje também temos a tendência de fazer fumaça para lidar com os problemas que assolam a nossa vida. Fumaça aqui é símbolo de nossas tentativas humanas de resolver problemas, de dar respostas para problemas para os quais só Deus tem a solução definitiva. Nós temos uma tendência. Nós temos a tendência de, como Israel, fazer fumaça para espantar o mal a cada vez que ele aparece. Eu vou tentar ser mais claro aqui, dando alguns exemplos. Fumaça é aquela irmã que já descobriu que o seu marido não a ama mais. Ela já descobriu isso. Ela já tem essa percepção, esse sentimento. Isso a machuca, isso dói. Ela não contou isso para ninguém. Ela está guardando isso para ela. Mas isso está devorando a sua alma. Ela percebeu que o seu marido não a ama mais, ele dá atenção para outras pessoas e não dá para ela. Ele parece ter outras prioridades que não ela. Mas ela não contou isso para ninguém. E sabe o que ela fez para tentar resolver o problema? Ela comprou um par de tênis, começou a fazer caminhada várias vezes na semana para ver se emagrece. Ela procurou um salão de beleza para mexer no cabelo, mexer com as unhas, com a pele. Não que haja problema com essas coisas, não há nenhum problema. Mas a questão é que ela está tentando, por meio dessas coisas, resolver um problema para o qual só Deus tem a solução. E ela busca fazer isso porque ela quer se tornar atraente mais uma vez para o seu esposo. Ela quer tentar chamar mais uma vez a atenção do homem com a qual ela se casou. Irmã querida, sabe como se chama isso? Fumaça. Invoca nessa manhã o Deus que te casou e Ele vai abençoar o seu casamento.
Sabe o que mais é fumaça? É aquele irmão que está cheio de dívidas. E ele já não sabe mais a quem recorrer para conseguir empréstimo, para poder pagar suas dívidas. E agora ele viu nesse novo crédito que foi disponibilizado pelo governo uma tentativa de resolver os seus problemas, trocar juros maiores por juros menores. E talvez nessa próxima semana ele vai procurar a agência bancária, um gerente, vai acessar o aplicativo para conseguir um novo empréstimo para tentar liquidar dívidas anteriores e respirar um pouco. Sabe como se chama isso? Fumaça. Volta a ser fiel naquilo que a Bíblia diz, porque a palavra do Senhor declara por meio do salmista: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigando o pão. Sabe o que mais é fumaça? É o pai e a mãe que lutaram para educar o filho desde a meninice. E agora ele está na adolescência, do meio da adolescência para a juventude. E esses pais perceberam que o filho ou os filhos não os respeitam mais. Estão muito mais inclinados a ouvir o que o coleguinha que conheceram na semana passada diz, do que a acatar os conselhos e orientação dos pais. E pior do que isso, alguns pais têm sofrido ao ver os seus filhos na adolescência, na juventude, virar as costas para Jesus e caminhar a passos largos em direção do secularismo, em direção daquilo que esse mundo oferece. Alguns pais, quando os filhos estão na adolescência e percebem que eles estão pegando uma rota diferente daquela pela qual eles trabalharam e oraram, eles pensam o seguinte: o colégio interno vai resolver o problema do meu filho. E aí manda o filho para o colégio interno. Por melhores que sejam as nossas escolas, o colégio interno não vai conseguir fazer aquilo que você não conseguiu fazer. Isso é fumaça. Queridos, o povo de Israel fazia fumaça. Israelitas chegavam a queimar 70% da plantação na tentativa de afastar os gafanhotos. Mas a praga atravessava as densas nuvens de fumaça, furavam as nuvens de fumaça, encontravam a plantação e comiam tudo que estava sobre a terra. E alguns gafanhotos conseguiam detectar aquilo que já estava nos celeiros. Iam para os celeiros e comiam todos os grãos que estavam dentro dos celeiros, tudo aquilo que o povo havia guardado. O diabo, quando não está satisfeito de te ver destruído no seu trabalho, quando ele não está satisfeito em tentar anular a sua participação na igreja, ele vai para dentro da sua casa, ele vai para dentro do seu celeiro, para tentar acabar com tudo o que você plantou dentro da sua família. Depois que os gafanhotos iam embora, a única coisa que restava era a imagem do caos. Não havia mais o que colher. Povo e gado condenados a morrer de fome. As mães israelitas abraçavam os seus filhinhos e, assentados, eles choravam, porque não havia esperança, não havia perspectiva, a não ser se vender ou se entregar para alguém como escravo, em busca da subsistência da própria vida. O Israel vencedor, assentado, sozinho, chorando, esperando agora que o fim chegasse. Chega um tempo na nossa vida em que nós podemos nos comportar da mesma forma. A tribulação, a provação, os dardos inflamados que o inimigo das almas ou a vida lançam na nossa direção são tão pesados que a gente olha para frente e não consegue enxergar muita coisa.
Mas eu quero dizer para você que no momento mais escuro da vida do seu povo, Deus sempre se manifestou. E aqui no livro de Joel nós encontramos isso. E eu quero direcionar a sua atenção para esse pensamento, para a gente caminhar para a conclusão da nossa mensagem. Joel capítulo 2, versículos 21 em diante. Veja o que Deus diz por meio do profeta. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Queridos, porque Deus agora está falando de chuva. Já entendemos porque o profeta mencionou o fogo, mas agora porque Deus está falando de chuva. Sabe por quê? A única maneira de acabar com a praga de gafanhotos naqueles dias era por meio da chuva. Tinha que chover. A chuva era soprada desde as montanhas de Hebom. Um vento poderoso carregava a nuvem de gafanhotos e levava para o mar Mediterrâneo e matava a praga ali afogada. Aqueles gafanhotos que ficavam eram esmagados pelos pingos pesados da chuva, e tudo aquilo que o gafanhoto comia caía na terra. E depois que caía na terra, o que acontecia? Germinava outra vez. É por isso que Deus está falando aqui que vai mandar chuva. Querido, querida, tem que chover lá na sua casa. Tem que chover na sua vida. Você já tentou tudo, já procurou empréstimo, já procurou o conselho de alguém de fora da família para ajudar no seu casamento, já buscou fazer terapia, o pastor já te visitou. Tem que chover, a única coisa que pode te salvar é a chuva que Deus pode mandar no dia de hoje. Deus prometeu na sua palavra que se o seu povo orasse e permanecesse fiel, Ele iria repreender o devorador. O que diz aqui Joel 2:22, não temam, porque os pastos do deserto reverdecerão. Eu já vi Deus salvar mais de uma plantação. Eu já vi Deus salvar mais de uma família. E eu sei que nessa manhã há pelo menos uma família aqui que está precisando que Deus faça chover lá na sua casa. Pensa nas coisas mais felizes que você já viveu na sua vida. Talvez o dia em que você se formou, o dia do casamento, quando seus filhos nasceram, uma viagem especial que você fez. Olha para essas coisas agora. Lembra de momentos felizes que você já viveu. E talvez ao você relembrar desses momentos, você pensa assim, Senhor, naquele tempo a minha vida era verdejante. Naquele tempo eu era feliz para valer. Mas em algum momento da minha vida o devorador apareceu.
e levou embora algo que era importante para mim. Em algum momento da minha vida, ele se manifestou. E aquilo que era precioso para minha família, aquilo que era caro para minha família, ele tocou. Querido, a palavra de Deus está aberta diante dos seus olhos nessa manhã. Para lembrar a você que Deus pode trazer de volta aquilo que o devorador levou. Pode levar tempo. Talvez não seja amanhã. Talvez não seja na semana que vem, nesse ano. Talvez seja na eternidade. Mas a promessa de Deus permanece de pé. Eu vou devolver para você aquilo que o devorador levou. Os pastos do deserto reverdecerão. Você acredita nisso? Você sabe por que que o diabo não mede esforços para destruir o nosso casamento? Sabe por quê? Porque anjos não têm um álbum de casamento para folhear. Ele não tem uma pasta, um arquivo cheia de fotos do casamento para contemplar. Porque anjos não se casam. Se o diabo soubesse o quanto dói no coração de uma pessoa que ama o seu cônjuge ter que lidar com o divórcio, talvez ele próprio pensasse 2 vezes antes de atentar contra o casamento. Sabe por que que o diabo coloca um alvo nas costas dos nossos filhos? E coloca os nossos filhos na alça de mira dele, tentando tirá-los de perto de Jesus, de perto da nossa influência, levá-los para esse mundo, arrastá-los para os vícios, para a promiscuidade. Sabe por quê? Ele não sabe o que é você passar a noite acordado, assentado ao lado da cama de um filho que está doente. Se ele soubesse o quanto dói no coração de um pai, de uma mãe, ver o sofrimento do filho, ele pensaria 2 vezes, talvez, antes de atentar contra os nossos filhos. Mas anjos não geram filhos, ele não tem ideia da dor que a gente experimenta. Será que há alguém aqui nessa manhã que quer dizer para Deus: Senhor, eu quero o meu casamento de volta, eu quero a minha família de volta, eu quero o meu emprego de volta, a minha saúde. Senhor, me socorra. Faça chover na minha casa. Repreenda o devorador. Será que há aqui alguém que gostaria de pedir a Deus que fizesse chover lá na sua casa? Será que há alguém aqui que gostaria de dizer para Deus: Senhor, traga de volta aquilo que o inimigo tirou das minhas mãos, do meu coração, da minha família? Eu quero experimentar isso de novo um dia. Traga de volta. Querido, eu não sei o que o inimigo tirou de você, mas esse aí é o ofício dele. Mas eu creio na palavra do Deus que nós servimos. Eu sei que Ele é Pai. Ele compreende a nossa dor. Ele sabe como você se sente. E Ele está disposto a fazer chover na sua casa.
Deus é misericordioso, Ele é bondoso e não há limites para o poder dEle. E se você nessa manhã quer dizer para Deus: Senhor, faça chover na minha casa, restaura aquilo que foi tirado de mim, eu vou esperar com confiança e fidelidade. Eu gostaria que você, enquanto ouve o pastor Emanuel exaltar esse Deus poderoso, eu gostaria que você se colocasse em pé. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Quando nos vem desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Há poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei.
Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Incline a cabeça, nós vamos invocar a bênção de Deus sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus.